Chegamos hoje ao último capítulo do nosso estudo, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Esta é a tradução da primeira edição francesa de Allan Kardec, a original. Lemos agora o caso de Anna Bitter. Eu vou começar pela nota. Vale lembrar aqui que o professor Rivail, como a sua esposa Amélie Baudet, antes da pesquisa espírita, criaram uma menina, a pequena Louise. Depois de uma educação dedicada, moldada pela autonomia intelecto-moral, ela morreu em virtude de uma doença, ainda criança. Este casal dedicou suas vidas integralmente à educação, da mais ampla tarefa, a educação de seu povo, para a mais importante, a formação de uma criança. Isso está no livro Nem Céu nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, que é um trabalho feito pelas pessoas que estão resgatando o trabalho de Kardec das mutilações que sofreu no passado. Mas vamos então a este capítulo. Anna Bitter. Sofrer a perda de um filho adorado é uma dor cruel, mas ver seu único rebento, motivo das mais belas esperanças e em quem foram depositadas todas as afeições, a definhar sobre seus olhos, apagando-se sem sofrimentos por uma razão desconhecida, uma dessas impertinências da natureza que zombam da ciência, assim como haver esgotado inutilmente todas as alternativas possíveis e adquirido a certeza de que não há mais esperança alguma. E depois, ainda sofrer essa angústia diária durante anos a fio, sem entrever o fim, tudo isso constitui um suplício desumano que a riqueza agrava em vez de suavizar, ao desmoronar-se a esperança de vê-la desfrutada pelo ser querido. Tal era a situação do pai de Anna Bitter, cuja alma fora tomada por um sombrio desespero, exasperando-se cada vez mais diante do espetáculo aflitivo, cujo desfecho só viria com o luto, ainda que em época indeterminada. Um amigo da família, adepto do espiritismo, julgou que deveria interrogar seu espírito protetor a esse respeito, recebendo a seguinte resposta: muito desejo explicar-te o estranho fenômeno que tem diante dos olhos, porque sei que não me fizeste esse pedido, movido por uma curiosidade indiscreta, mas pela preocupação que tens por essa pobre criança, e que desta explicação extrairás para ti, que acreditas na justiça de Deus, um ensinamento útil. Aqueles que são alcançados pela justiça do Senhor devem curvar-se sem revolta, e menos ainda maldizer a justiça divina, que jamais castiga sem motivo. A pobre criança, cuja sentença de morte foi suspensa pelo Todo-Poderoso, regressará em breve ao nosso mundo, porque Deus apiedou-se dela. Quanto ao pai, homem infeliz, será punido uma única afeição de sua vida, por ter escarnecido do coração e da confiança daqueles que o rodeiam. Houve um momento em que o seu arrependimento tocara o Todo-Poderoso, e a morte deteve sua lâmina sobre a cabeça de seu ente amado. Mas o pai permitiu que lhe retornasse a volta, e o castigo sempre acompanha a revolta. Felizes os que são punidos sobre a terra. Orai, meus amigos, por essa pobre criança, cuja juventude dificultará o desenlace. A seiva é tão abundante dessa pobre criança, apesar do seu estado de fraqueza, que a alma terá dificuldade para desprender-se. Oh, orai! Mais tarde, ela há de assistir-vos e consolar-vos, porque seu espírito é mais elevado do que os que os acercam. Por uma permissão especial do Senhor, é que pude responder ao que tu me perguntaste, pois é preciso que esse espírito seja ajudado para que lhe seja mais fácil o desligamento. O pai morreu após haver sofrido o vazio do isolamento com a perda de sua filha. Seguem-se as primeiras comunicações que deram após as suas mortes. Diz a filha: obrigada, meu querido, por se interessar pela pobre criança e por seguir os conselhos do seu bom guia. Sim, graças às suas preces, pude deixar mais facilmente o meu invólucro terrestre, porque meu pai, infelizmente, não orava, maldizia. Entretanto, não lhe quero mal por isso, pois era a consequência da sua grande ternura por mim.
Rogo a Deus conceda-lhe a graça de ser esclarecido antes de morrer. Eu o incentivo e encorajo. Minha missão é amenizar seus últimos instantes. Por vezes, um raio de luz divina parece penetrá-lo, mas é apenas um clarão passageiro. Logo ele retoma suas ideias iniciais. Nele existe apenas uma semente de fé, abafada pelos interesses do mundo, o que somente novas provas, ainda mais terríveis, poderão fazer germinar. Ao menos é o que eu penso. Quanto a mim, tinha apenas um resto de expiação que deveria enfrentar, razão porque ela não foi muito dolorosa nem muito difícil. Durante minha estranha doença, eu não sofria. Eu era, antes de tudo, um instrumento de prova para meu pai, que sofria mais do que eu mesma, ao contemplar-me naquele estado. Eu estava resignada, ele não. Hoje sou recompensada por isso. Deus fez-me o favor de abreviar minha estada na terra, pelo que lhe agradeço e rendo graças. Sou feliz em meio aos bons espíritos que me cercam. Todos ocupamo-nos de nossas tarefas com alegria, porque a inatividade seria um suplício cruel. O pai, cerca de um mês após sua morte. Nosso propósito ao evocá-lo é que nos informarmos sobre sua situação no mundo dos espíritos e para lhe ser útil naquilo que tiver ao nosso alcance. O mundo dos espíritos? Eu não o vejo. Vejo apenas homens que conhecia, nenhum dos quais pensa em mim ou lamenta minha morte. Pelo contrário, parecem estar contentes por terem se livrado de mim. Tem consciência da sua situação atual? Perfeitamente. Durante algum tempo pensei que ainda estivesse no vosso mundo, mas agora sei bem que não estou mais. Como explicar então que não veja outros espíritos ao redor? Não sei, embora esteja tudo claro ao meu redor. Não voltou a ver sua filha? Não, ela está morta. É inutilmente que a procuro e a chamo. Que vazio terrível sua morte deixou-me na terra. Ao morrer, pensei que fosse certamente reencontrá-la, mas nada. Sempre a solidão à minha volta. Ninguém me dirige a palavra de consolação ou de esperança. Adeus, vou procurar minha filha. O guia do médium. Esse homem não era ateu ou materialista, mas daqueles que acreditam vagamente, sem se preocupar com Deus ou com o futuro, completamente absorvidos pelos interesses terrenos. Profundamente egoísta? Sem dúvida, ele teria sacrificado tudo para salvar a filha, mas igualmente teria sacrificado, sem escrúpulos, os interesses de terceiros em proveito próprio. Exceto pela filha, não nutria afeição por ninguém. Deus o puniu por isso, como sabeis, tirando-lhe a única consolação na terra. E como não se arrependeu, sua filha também foi afastada dele no mundo dos espíritos. Ele não se interessava por pessoa alguma na terra. E aqui também ninguém se interessa por ele. Está só, abandonado. Essa é a sua punição. Sua filha, entretanto, está ao seu lado, mas ele não a vê. Se a visse, não seria punido. Mas o que faz ele? Dirige-se a Deus? Arrepende-se? Não. Reclama sempre, até blasfema. Em suma, age como agia na terra. Ajudai-o, pois, pela prece, através dos bons conselhos, a libertar-se da própria cegueira. Meus amigos, eu aproveito para mais uma vez lembrar que esse livro escrito nos anos 1800 ainda trazia forte a ideia de castigo. Não existe castigo, existe consequência. Quando saímos à chuva e nos molhamos, isso não é castigo, é consequência. Quando erramos, temos que repetir o erro, repetir a oportunidade para corrigir o erro. Isso é consequência, não é castigo, certo? Mas seguimos para a próxima leitura. Um espírito cego. José Maître pertencia à classe média e contava com meios suficientes para não ter preocupações com suas necessidades materiais. Seus pais deram-lhe uma boa educação e imaginavam que pudesse seguir carreira na indústria. Aos 20 anos de idade, no entanto, ele perdeu a visão. Morreu em 1845, perto dos 50 anos. Cerca de 10 anos antes de sua morte, foi acometido por uma segunda enfermidade, que o tornou completamente surdo, limitando sua internação com outras pessoas apenas pelo tato. Não ver já era bem penoso. Não mais poder ouvir era um cruel suplício adicional, pois, tendo desfrutado de todas as faculdades, sentia mais ainda os efeitos da dupla privação. O que teria feito para merecer essa triste sorte? Não foi, por certo, em sua última existência, porquanto nela sua conduta sempre havia sido exemplar.
Era bom filho, temperamento meigo, benevolente. Quando se viu também privado da audição, aceitou a nova prova com resignação, sem jamais lamentar-se. Suas palavras demonstravam uma perfeita lucidez de espírito e uma rara inteligência. Uma pessoa que o havia conhecido, presumindo que se poderia extrair algum ensinamento útil de uma conversa com seu espírito, decidiu então evocá-lo, recebendo dele a seguinte comunicação em resposta às perguntas que lhe foram dirigidas. Paris, 1863. Meus amigos, agradeço-vos por terdes lembrados de mim, ainda que, possivelmente, nem sequer pensasseis em evocar-me, se não esperasseis tirar algum proveito da minha comunicação. Sei, no entanto, que um motivo mais sério vos anima, razão pela qual atendo com prazer ao vosso chamado, já que me é permitido fazê-lo, feliz por poder servir à vossa instrução. Que o meu exemplo possa ajudar-se às provas tão numerosas da justiça de Deus que vos tem dado os Espíritos. Vós me conhecestes cego e surdo, perguntastes o que eu havia feito para merecer tal destino. Contarei. Sabei inicialmente que é a segunda vez que sou privado da visão. Em minha existência anterior, ocorrida no início do século XVIII, fiquei cego aos 30 anos de idade, como resultado de excessos de todo tipo que haviam arruinado minha saúde e enfraquecido meus órgãos. Já se tratava aí de uma punição por haver abusado dos abundantes dons que recebera da providência. Mas, em vez de reconhecer-me causador da própria enfermidade, resolvi acusar a providência, na qual, aliás, pouco acreditava. Blasfemei contra Deus, reneguei-o, acusei-o, alegando de, se ele existisse, haveria de ser injusto e mau, por deixar sofrer assim as suas criaturas. Eu devia considerar-me feliz, no entanto, por não precisar mendigar o pão como tantos outros cegos miseráveis. Não, eu pensava apenas em mim, na privação dos prazeres que me era imposta. Sob o domínio de tais ideias e de minha falta de fé, tornei-me ranzinza, exigente, insuportável com aqueles que me cercavam. Dali em diante, a vida não teve objetivos para mim. Não mais pensava no futuro, que considerava uma quimera. Após esgotar sem sucesso todos os recursos da ciência, assegurar-me de que a cura era impossível, resolvi abreviar a vida e cometi suicídio. Ó Deus, ao despertar encontrei-me mergulhado nas mesmas trevas que me marcaram a vida. Mas não demorei a reconhecer que não pertencia mais ao mundo físico e que eu era um espírito, porém cego. Temos aqui uma nota. O espírito viveu a ilusão de estar cego após a morte em virtude da condição de revolta, sendo esse o castigo proporcional à natureza e gravidade da sua condição. O objetivo está em compreender sua total responsabilidade, motivando-o a corrigir-se. O ocorrido com o espírito José Maître é uma exceção. O indivíduo cego que vive essa experiência para seu aprendizado, por ser simples, por uma prova escolhida, ou sendo uma missão, em todos esses casos o espírito retoma a visão espiritual após a sua morte. Foi uma nota do editor. Continuando o depoimento dele. O que significava, então, que a vida de além-túmulo era uma realidade. Em vão tentava sair de onde estava para lançar-me no nada, pois ia de encontro ao vazio. Se essa vida fosse eterna, como ouvira dizer, eu ficaria então por toda a eternidade em tal situação? Esse pensamento era amedrontador. Eu não sofria, mas era impossível descrever os tormentos e as angústias do meu espírito então. Quanto tempo isso durou? Não sei, mas com esse tempo pareceu longo. Esgotado, exausto, voltei-me por fim para dentro de mim mesmo, analisando-me. Compreendi que uma força superior agia sobre mim e pensei que se essa força podia abater-me, podia também conceder-me alívio. Então implorei-lhe a piedade. À medida que eu orava e que o meu fervor aumentava, alguma coisa me dizia que aquela cruel situação teria um fim. E a luz, enfim, surgiu. Meu deslumbramento foi imenso quando entrevi as claridades celestes, divisei os espíritos que me cercavam, sorrindo com benevolência, e aqueles que flutuavam radiosos no espaço. Quis seguir-lhes os passos, mas uma força invisível detém-me. Então, um daqueles espíritos disse: O Deus que negavas levou em conta o teu arrependimento, permitindo-nos restituir-lhe a luz, mas cedeste somente sob o guante do sofrimento e do cansaço.
Se queres participar de agora em diante da felicidade que aqui existe, é preciso provar a sinceridade do teu arrependimento, dos teus bons sentimentos, recomeçando tua prova terrestre sob condições em que incorrerás o risco de reincidir nas mesmas faltas, porquanto esta nova prova será ainda mais dura que a primeira. Aceitei com entusiasmo, prometendo a mim mesmo não mais variar. Voltei então à terra na existência que conheceis. Não foi difícil ser bom, pois eu não era mau por natureza. Revoltava-me contra Deus, e Deus puniu-me. Voltei à terra trazendo uma fé inata, razão porque não me queixei contra ele, aceitando minha dupla enfermidade com resignação e como uma expiação determinada pela soberana justiça. O isolamento em que fiquei durante meus últimos anos nada possuía de desesperador, porque eu tinha fé no futuro, na misericórdia de Deus. Esse isolamento foi, aliás, muito proveitoso, pois durante essa longa noite em que tudo era silêncio, minha alma mais livre lançava-se ao eterno, entrevendo o infinito pelo pensamento. Quando o meu exílio chegou ao fim, o mundo dos espíritos concedeu-me apenas esplendores de inefáveis venturas. A comparação com o passado leva-me a considerar minha situação atual como relativamente muito feliz, pelo que dou graças a Deus. Mas quando olho para o futuro, vejo como ainda estou longe da felicidade completa. Eu espiei, falta-me agora reparar. Minha última existência foi proveitosa, unicamente para mim. Espero recomeçar em breve uma nova existência em que possa ser útil aos outros. Será a reparação pela inutilidade que a minha vida anterior. Somente assim avançarei na estrada bendita, aberta a todos os espíritos de boa vontade. Eis aí minha história, meus amigos. Se o meu exemplo puder esclarecer algum dos meus irmãos encarnados, afastando-os do pântano em que recaí, terei começado a pagar a minha dívida. José. Meus amigos, concluímos hoje mais um livro. Espero que tenham apreciado, que tenham aprendido como eu aprendi muito com essa leitura. Lembro mais uma vez que esse livro está disponível gratuitamente para quem quiser. Foi feito com muito amor, muito carinho, por pessoas abnegadas que trouxeram à luz os livros que Kardec teve mutilados por pessoas ao seu redor depois do seu desencarne. Ficamos aqui, espero a todos vocês no nosso próximo livro, que será um livro mais mais esclarecedor do ponto de vista prático. Embora esse também tenha sido muito bom mesmo. Provavelmente vamos fazer um do Divaldo e do Filomeno de Miranda. Até breve, até nosso próximo livro. Abraços.